paz seja com todos. Um feliz sábado. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos o título O Dom do Espírito, página 47 em diante. Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava ele se aproximando do fim de seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que havia de repousar sobre ele como portador do pecado. Antes de se oferecer como a vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito em muito essencial e completo dom que ia conceder a seus seguidores. O dom que haveria de pôr-lhe ao alcance os ilimitados recursos de sua graça. Eu rogarei ao Pai, disse, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14, 16, 17. O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que se vinha acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola do grande preço. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do Evangelho tornaram-se seus campeões. Cumpriu-se a profecia. O que dentre eles tropeçar será como Davi, e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Zacarias 12, 8. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 33. Pelas suas atividades, agregaram-se à igreja homens escolhidos que, recebendo a palavra da verdade, consagraram a vida à obra de levar aos outros a esperança que lhes enchia o coração de paz e gozo. Não podiam ser reprimidos nem intimidados por ameaças. O Senhor falava por seu intermédio, e à medida que iam de lugar a lugar, o Evangelho era pregado aos pobres e manifestava-se o milagre da divina graça. Tão poderosamente pôde Deus obrar quando os homens se entregaram ao controle do seu Espírito. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço.
A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito, em sua vida permaneceram como sinais e maravilhas no mundo. Revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Os que no Pentecoste foram dotados com poder do alto, não ficaram por isto livres das tentações e provas. Enquanto testemunhavam da verdade e da justiça, eram repetidamente assediados pelo inimigo de toda a verdade, o qual procurava roubá-los de sua experiência cristã. Eram compelidos a lutar com todas as faculdades dadas por Deus, a fim de alcançarem a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Diariamente oravam por novos suprimentos de graça para que pudessem subir mais e mais na escala da perfeição. Sob a operação do Espírito Santo, mesmo os mais fracos, pelo exercitar fé em Deus, aprendiam a melhorar as faculdades conseguidas e a se tornarem santificados, refinados e enobrecidos. Ao se submeterem em humilde e modeladora influência do Espírito Santo, recebiam a plenitude da divindade e eram modelados à semelhança do divino. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir, promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínios e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, o divino poder preciso para crescimento e prosperidade da Igreja, e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, está faltando ainda que é oferecido em infinita plenitude. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentirmos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falarmos sobre ele, não orarmos com ele e não pregarmos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio espiritual, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Especialmente devem eles orar para que Deus batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários com uma rica medida do seu Espírito. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará a proclamação da verdade em poder
que nem toda a honra ou glória do mundo dariam. Então, até a página 51, primeiro parágrafo. Fiquem com a paz.